Fábio Barreto, seja muito bem-vindo aqui no 11 News, um prazer imenso falar contigo. Nós tivemos aqui um jurista, né, o Álvaro de Azevedo Gonzaga, um economista, que foi o Guilherme Melo, e agora um psicanalista, que é o Fábio Barreto. A gente fecha e amarra com chave de ouro essa sessão de debate sobre o país. Tudo bom, Fábio Barreto? Prazer falar com você. Obrigado por nos atender e estar aqui presente hoje. Boa tarde, Conde. Agradeço muito o convite em participar da live pela primeira vez, né? Eu já acompanho há muito tempo, né? Por um imperativo de me inteirar mais ativamente da política do Brasil e também da geopolítica no mundo, né? A partir de 2020, mais ou menos, né? Quando eu passei a acessar os canais do YouTube das mídias independentes, né? Das mídias não convencionais, né? Eu tenho uma história com a esquerda já antiga, né? Até um momento muito depressivo em 2018, né? Eu tive que para o Brasil inteiro, né? Sim, para o Brasil inteiro, né? Olha que linda a camisa do Fábio Barreto, gente, que de um lado tem ali, né, vermelho e verde, é meio portuguesa essa camisa. Exatamente, mas foi especialmente escolhida por a live, né? O vermelho, por razões óbvias, né? Essa nossa afinidade com a cor, né? E o verde, um certo sentimento pátrio, né? Como dizem os militares, né? Comunista melancia. Verde por fora, melancia, né? Melancia é verde por fora e vermelho por dentro. Vermelho por dentro. Tá aí, olha só o Fábio Barreto semioticamente presente conosco. A Nefertiti Dornelles, da rainha egípcia, está dizendo aqui, que bonita a camisa do Fábio Barreto, amei. Pois é, vou procurar uma camisa dessa para mim também, viu, Fábio Barreto? Fábio, vamos falar então de 2018, para a gente aqui relembrar, ativar algumas questões da nossa memória. Foi muito assustador, né? Ver o Brasil eleger basicamente um assassino torturador. Eu falo isso sem muitas preocupações, porque alguém que elogia um assassino torturador como o Ustra, né? O Coronel Ustra, não pode ser muito diferente disso, né? Como é que foi para você naquele momento? O que você passou? Você teve uma crise também, como todos nós tivemos? Eu fui fazer minha análise na França. Eu fiz como é que é o nome dele? Aquele parlamentar que se mudou, que cuspiu na cara do o Jean Willis. Isso, o Jean Willis, né? Ele foi por outras razões, né? Ele foi ameaçado de morte, né? Pelas milícias. Sim. O meu caso foi por um sentimento de muita desilusão, né? Com o meu país. Eu tenho essa história antiga, né? Desde o movimento estudantil, né? De ter acompanhado todo o nascimento do Partido dos Trabalhadores, né? A ascensão do nosso atual presidente na política e tal, ao ponto de, nas eleições presidenciais, né, eu ter, já naquele momento, eu morava em São Paulo na época, né, eu fui em São Paulo para fazer a minha residência médica no Hospital das Clínicas, da USP, né, ao ponto de, naquele momento, já era subversivo, já era proibido fazer boca de urna, né. E eu fiz boca de urna primeiro para a Luísa Erundina, né, em 1988, quando ela foi eleita, e em 1989 para Luiz Inácio Lula da Silva, né. Infelizmente não ganhou, né, do Fernando Collor. Depois disso, né, graças a esse debate, né, muito, muito bom, o título que você deu para essa live, Cadê o Debate? Né? É bastante provocador isso, né?
porque me faz pensar, né, todos os anos, né, desde da proclamação da República, né, essa tradição golpista no nosso país. Né? 1889, na proclamação da República, a Revolução, chamada Revolução Constitucionalista, em 1932, foi um movimento golpista também, né? Depois, fracassada. Enfim, o Brasil é feito de golpes, né? É uma coisa impressionante. Sim. E aí os 3 últimos, né, do Brasil foram a gota d'água, né? Desde o momento da Lava Jato, eu estava na França, né? Eu estava fazendo meu doutorado em Rennes, na Bretanha, na França, e tinha brasileiros lá também, né? Falando de todo aquele debate, as pessoas muito aficionadas, principalmente ao MBL, né? E eu vi brasileiros, inclusive de Curitiba, que vinham perguntar, mas aí o que você está achando, Fábio, dessa situação e tal? Eu dizia, é difícil, né? Mas eu acho que a presidente tem as razões dela. E o favor dessa... caiu, mas já voltou. Olha lá. Teve um pequeno soluço na sua conexão aqui. Tá. Voltando, então, né? Essas pessoas me interrogavam, né? Mas você é a favor desse governo? Você é petista? Você entra nesse discurso de elite branca, não sei o quê. Pessoas brancas de Curitiba, né? Me falando isso. Não tenho nada contra Curitiba, né? Tenho, inclusive, amigos meus, artistas, amigos meus, familiares também, que são bastante progressistas, né? Mas a República de Curitiba nos foi muito conhecida, né? Desde 2013, 2014, nos tempos da Lava Jato. Que foi feito no Brasil pela Lava Jato não dá nem para precificar isso, né? É uma coisa... Então realmente eu nunca acreditei, né? Na Lava Jato. Ao contrário de todo mundo, né? Sim. Ela teve uma plateia inicial, inclusive da esquerda. Nós vimos isso. Agora a Lava Jato também foi jogada no lixo da história, porque é imprestável, né? Todas as condenações e questões postas ali estão caindo. Agora, Fábio Barreto, eu queria aproveitar, te perguntar, nós temos um processo de fascistização da linguagem, da própria linguagem. Ontem conversava com o Christian Dunker sobre isso, né? Ele diz que é o neoliberalismo também que afeta a nossa gramática, o nosso conjunto de pressupostos. Se eu pensar em Roland Barthes, né, para não ir muito longe, ele dizia que a língua é fascista, né, porque ela te obriga a falar, né, de uma certa maneira. E como é que, para você, um psicanalista que tem aí todas as suas referências, inclusive da psicanálise francesa e tudo mais, como é que você vê esse processo que o Brasil ainda agoniza um pouco nessa questão da linguagem, do descrédito? E eu queria usar, se você puder usar o padre Júlio Lancelotti como um elemento para essa análise, eu acho interessante, porque como um padre, né, que só tem amor, né, para se manifestar, que ajuda a população de rua há tanto tempo, pode ser alvo de tanto ódio assim por certos setores, ciclicamente, né? Sempre o padre Júlio é atacado. Fábio Barreto, fala pra gente. Aliás, antes de passar para o Fábio Barreto, eu não apresentei o Fábio Barreto para vocês aqui, vou apresentar. Eu coloquei na legenda. Fábio Barreto é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, residência médica em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. E o restante aqui da imensa biografia
do nosso querido Fábio Paes Barreto, você pode encontrar aqui na nossa legenda. Fábio Paes Barreto, fala um pouco para a gente sobre isso, linguagem fascista no Brasil. Vamos lá, né? Muito interessante, né, essa vertente de pensar a linguagem como uma veia essencialmente fascista, digamos assim, né? Eu diria assim, né, conforme a apropriação que se faz da linguagem, sim, ela pode ter esse uso, né? No entanto, nós nos reportando ao Jacques Lacan, né, ele nos dá uma dimensão de uma proto-linguagem, né, que seria la langue, né, ou, aportuguesando, né, o termo, la língua, que seria uma matriz de linguagem, né, que não quer dizer nada, que não quer comunicar nada. Ela começa lá com o bebezinho, né, com a lalação, por isso que o Lacan ele se refere a essa proto-linguagem, né, para se referir à lalação do bebê, né, que não quer comunicar nada, né? Quando o bebê fica blá, 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 blá com a mãe, né, às vezes a mãe, né, com todo o seu amor, com toda a sua empatia, ela interpreta, né? Ela interpreta, não, tá com fome, ele quer mamar, ela dá o peito e ele continua, lá, 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 né? O que o Lacan interpreta isso, né? A princípio, a linguagem, la langue, só serve para gozar. Só serve para gozar. Né? Então, a matriz primeira da linguagem, né, é o gozo. É o gozo. Por isso que alguns professores, né, por exemplo, a gente vai aprender francês, né? Tem professor que fala assim, fale a língua, né? Não, mas eu estou falando errado, não interessa, fale, né? Porque a partir desse gozo, você vai retificando, né? Você aprendeu o francês assim? Mais ou menos, né? Aprendi por uma certa afinidade com a língua, né? Também por um imperativo de ter que falar a língua do Lacan, né? Ter que ler muito em francês, né? Mas também eu acho que tem uma coisa infantil nessa minha história, porque eu sou do estado de São Paulo, né? Sou de Bauru. Naquela época eu estudei em colégio público e os colégios públicos naquela época eram muito bons, né? E a minha primeira língua, né? A primeira língua é o português, né? Mas a minha segunda língua na quinta série foi o francês. Né? Tinha francês naquela época, né? Tinha francês naquela época, tinha essa opção, essa possibilidade, né? Não estava tão americanizada ainda a cultura brasileira, né? E isso é nos idos aí de 1974, por aí. Né? E minha mãe também tinha uma certa afinidade com o francês, né? Perfeito. Agora, então, eu estou aqui me deliciando, e o público também. Você falou a língua é gozo, falar é gozo, e a gente fica aqui também retomar um pouco esse, digamos, essa percepção, esse sentimento atávico, né, nas nossas... Porque o gozo, o Conde, e você, como um linguista, se deve saber disso, né? É uma conceitualização lacaniana. Foi o Lacan que, a partir de Freud, né, ele aprimorou toda a noção de prazer. Ali, viu? Não, enroscou aqui. Eu sou todo embaraçado com essas coisas. Por quê? Mas eu deixo aqui. Agora deu certo. Ele aprimorou, né? E é um conceito muito interessante, muito operativo para nós, lacanianos. Agora, desculpa te interromper, mas você vai chegar no ponto em que esse do gozo, discurso, esse gozo eu posso dizer assim, numa espécie de linchamento, que também tem a ver com sim, o gozo. Sim, que é o fascismo, né? Os marcadores do fascismo incluem esse gozo tóxico, né? Esse
a gente diz em francês, né? Esse l'autre méchant, né? Esse outro mal, né? Eu vou falar muito numa perspectiva aqui maniqueísta mesmo, né? Do lado, assim, do extremismo, né? Da extrema-direita e tal. Que é isso mesmo, né? É sádico, né? É um gozo sádico, é um gozo na violência, né? É um gozo fora de sentido, né? Você trabalha muito, eu vejo nas suas lives, né? A questão, a importância também no âmbito da política, né, da geopolítica, da gente trabalhar na produção de sentido, né? Isso é muito importante, né? Tanto é que, ao invés de produzir sentido, a extrema-direita, ela trabalha na destrutividade, na desconstrução de tudo, no negacionismo, nas fake news, né? Ela subverte todos os sentidos, né? E a gente precisa produzir sentido, né? Claro que na clínica psicanalítica há uma dimensão do sujeito, né, que está no fora de sentido, inclusive o gozo. Muitas vezes não está no âmbito da produção de sentido. E nunca terá, né? A gente reduz esse real, que a gente chama, né, fora de sentido, a uma situação um pouco mais reduzida, senão o sujeito não suporta. Muita falta de sentido, a gente fica com o pé na loucura, né? Também o excesso de sentido também é o blá blá blá, né? Esse é o problema da esquerda, por exemplo, né? Sim, sim. Cadê? Onde está o debate, né? Você me pergunta, você nos pergunta, nos provoca, né? Não está, o debate não está do lado da direita, ou muito menos, tampouco da extrema-direita, né? Tem que estar do nosso lado, né? Temos que debater, né? Podemos nos incursionar no blá 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 também, né? No excesso de blá blá blá. O que é o blá 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 para o Lacan? É a palavra vazia, né? Mas a gente retifica isso porque esse discurso nosso, né, no âmbito da política, da economia, como o Guilherme Mello estava nos elucidando, né, questões importantes. O próprio, eu também acompanhei a intervenção do Álvaro Caiová, né, que é aqui do Estado, né, aqui do Mato Grosso do Sul, né, o padecimento também da nação Caiová, né, também é daqui do Estado, muito aí, sofre horrores. Deixa eu te pedir fazer uma pergunta, que é o seguinte, já que a gente entrou na questão da linguagem e desse gozo, né, pela toxicidade, vamos dizer assim, da própria linguagem, os insultos que transcorrem o tempo todo nas redes e tudo mais, qual seria não uma solução, né, mas como é que a gente pode combater esse processo? Recuperando a palavra. Nós somos arautos da palavra, né? É o que a gente faz aqui. Arautos do debate. Recuperar a palavra. Você fez uma live em 2021 com o então presidente da Escola Brasileira, o então diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise, o Romildo do Rego Barros. Romildo do Rego. Né? E foi exatamente isso que ele falou. Né? Que o Brasil, nesses 6 anos, né? Porque esse golpe veio sendo gestado, né? Desde 2013, né? Desde o Não Vai Ter Copa, né? Sim. Passando pelo golpe, propriamente dito, na presidenta Dilma, com o suporte, né, do traidor Michel Temer, né? Passando também pelo golpe também, na inelegibilidade do presidente Lula, né? E depois a tentativa, né, em 2018, né? Desculpa,
em 2023, né? No 8 de janeiro. Ô, Fábio, o tempo voou tão rápido aqui, estou indignado com esse tempo aqui, porque nós estamos chegando no final. Vou ter que te chamar de novo. Hoje é só um aperitivo na sua presença aqui. Você vai voltar aqui, porque nós temos de ter uma conversa mais longa, que a gente não tenha nem tempo para terminar. Mas eu estou aqui, acho que você coloca uma questão absolutamente urgente, né? Recuperar, que você disse que o Romildo tinha dito lá atrás, eu também enuncio por outras palavras, por outros caminhos, essa necessidade. Recuperar, às vezes, eu acho até a solenidade da palavra, né? As pessoas simplesmente... A dignidade, né? A dignidade da palavra, exatamente. A humanidade, né, da linguagem. Enfim, eu acho que a gente precisa realmente bater nessa tecla e para produzir um debate novo. Eu vou pedir para você fazer uma consideração final para a gente aqui, dar um recado para quem nos assiste, para quem gosta de psicanálise. Tem muita gente que gosta, tem muito psicanalista que nos assiste também. Dá um recado, né, do ponto de vista também político da sua abordagem de mundo, né? Eu acho que é um recado importante que a gente possa ter aqui. Eu acho que a geopolítica está num momento delicado, né? As questões aí com a guerra Rússia-Ucrânia, com as intervenções aí na faixa de Gaza, da parte do Estado de Israel, agora os bombardeios aí dos Estados Unidos em relação aos rebeldes, né? Hutis, sim, no Iêmen, enfim, né? Eu acho que nós temos que repensar o neoliberalismo e o capitalismo também, né? Eu acho que o próprio Lacan já pensou, incluiu um quinto discurso aos 4 discursos, né? E a subversão absoluta desses 4 discursos é o discurso do capitalista, né? Na qual há uma relação perversa com o gozo, principalmente com o gozo, né? O capitalismo, o capitalista, ele, se na época do Freud nós tínhamos um problema da repressão das pulsões e tudo mais, agora é o contrário. Né? Há um imperativo de gozo que o capitalismo coloca, né? Goze, 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 e eu tenho os objetos, eu tenho os gadgets para você gozar. Eu sou o detentor desses gadgets. Né? Que são o quê? Celular, esse computador aqui, né? E tudo mais. E tudo mais. Filiações ideológicas esdrúxulas. Exatamente, exatamente. Como que a gente combate isso, né? É a palavra, é com a palavra, com o debate, né? E um debate bastante consistente, a partir de uma certa formação, né? Nós estamos às voltas com um congresso agora, né? Que está acontecendo de maneira híbrida, mas tem a sede em Paris, né? Em fevereiro agora, que chama, na Associação Mundial de Psicanálise, né, o congresso que chama Todo Mundo é Louco. É uma assertiva do Lacan, né? Então, a gente trabalha isso tanto na clínica psicanalítica, né? A loucura propriamente dita, né? Quanto o todo mundo é louco a partir do delírio de cada um, né? E todos temos um delírio. Né? Todo mundo é louco, mas não sem o delírio de cada um, que é diferente para cada pessoa. Vocês estão percebendo que eu vou ter que chamar o Fábio em breve aqui de novo para conversar com a gente, fazer um programa especial, uma maratona, uma jornada com o Fábio Barreto. Fábio, querido, me despeço de você, agradecendo imensamente pelo seu carinho, pela generosidade. Tamo juntos, né? Eu sei que você vai assistir a live depois aí, das 23 horas, a live catártica que eu faço todo dia, e estaremos juntos. Eu terei recados para você nessa noite de quinta-feira também. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no 11 News.
Amanhã estaremos de volta aqui mais uma vez, às 11 horas. Continuem com a nossa programação. Fábio Barreto, muito obrigado, querido. Boa tarde, Conde. Abração.